Olá, pessoal. Então, hoje é dia 21 de abril. Oi, oi. Tudo bem? Boa noite, com essa noite que está começando. Tudo bem, minha gente? Vamos nos preparando, então, para esse momento de reflexão e interiorização tão especial, né? Queria lembrar sempre que conversar sobre o tema da semana é uma forma da gente enraizar esse tema dentro de nós. Boa noite. Né, de enraizá-lo naturalmente dentro de nós quando a gente conversa, mas meditar juntos é muito fortalecedor, né? Como sempre tem gente nova no Tornar-se Presente, eu queria relembrar que quando, para ninguém perseguir ficar sem pensar, né? O não pensar não pode ser perseguido porque só agrava. Para nós aqui no hemisfério ocidental, a gente simplesmente se aquietar durante um bom tempo, a gente desenvolver esse hábito de por 10 minutinhos por dia parar, principalmente nesse momento tão intenso, né, que a gente vive, já é um ganho maravilhoso. E aí eu vou chamar a Rosa, que eu acho que ela entrou, para a gente continuar a nossa conversa. Pera aí. Entre que dê tudo certo, porque de vez em quando a gente tem aqui umas coisas tecnológicas. Deixa eu ver. Ué, vai entrar, tá? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Oi, tudo bem? Tudo. Que bom, deu tudo certo. Então, você estava falando aí dessa qualidade da gente buscar essa quietude, né? Essa aqui. Que como tem gente nova, às vezes, né, pode ter gente que nunca tem meditado e a gente fica aquela coisa meio aflita, né? Ah, eu não consigo entrar num estado meditativo. E, e aí estava falando que o fato da gente parar no mundo do jeito que está, inclusive, já é, Já é, já é um ganho enorme, né? Para a gente parar para ficar com a gente. Bom, uma qualidade de encontrar, né? Eu acho que até às vezes a gente, né, lá nos princípios, quando a gente começou e tentava, né, era uma bagunça interna, né, uma conversalhada toda, né, e a conversa ela pode continuar interna, mas é como se a inspiração, a respiração, só inspirar e expirar traz essa quietude, né, que pode ser até como uma ação, mas uma ação uhum, que traz uma pacificação interna. é isso. Quer dar algum aviso, alguma coisa? Então, a gente está aí com o nosso retiro, né, de junho já com fila de espera, e o retiro de outubro a gente ainda tem vaga, né? 6 vagas só no quarto triplo e 14 no quarto duplo. O quarto individual já lotou. E E é isso, é mais uma oportunidade para a gente poder estar fisicamente juntos, né? A gente, depois da pandemia, descobriu essa qualidade maravilhosa de estar online, mas ao mesmo tempo também poder ter esses momentos presenciais que também nutrem bastante, né? A nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. Era importante, né, a gente poder estar junto. Minutinho que alguém me ligou aqui. Sua voz foi para. É, alguém me ligou. Então, bom, então vamos lá, vamos trabalhar? Então, pessoal, olha, o céu astrológico de hoje, e, né, é bom que se tiver alguém novo, saiba que a gente busca o texto do nosso trabalho da semana a partir desse céu astrológico, né? Então, a gente acaba fazendo uma interpretação desse céu para que resulta no tema de trabalho evolutivo de cada semana nossa, né? Então, esse céu astrológico, hoje e agora, ele dá as seguintes informações para a gente. O Marte se encontra em Leão, no meio do céu.
E ele faz uma quadratura com o Sol, que está em Áries. A Lua se encontra em conjunção com Plutão em Aquário, os dois estão em Aquário, e os dois fazem oposição a esse Marte em Leão. Esses aspectos, na verdade, gente, são muito desafiadores, muito mesmo, sabe? Porque eles expressam a ativação na nossa psique individual e coletiva de forças de transformação através de situações bastante súbitas e muitas vezes muito agressivas, que podem ser muito violentas mesmo, né? Até explosivas. Como essas forças já estão ativadas na alma de muitos seres no mundo, né? Elas podem se intensificar ainda mais com esse céu, né? E esse céu ele vai se prolongar aí por essa semana, depois a gente vai conversar mais sobre isso. E, claro, que pode agravar os conflitos pessoais na nossa vida pessoal e as guerras já existentes e, enfim, situações de conflito social também, e os que não podem surgir novos, inclusive, né? Agora, esses impulsos, essas forças, elas também podem se manifestar pela ação, eu acho que também muito forte e deliberada, de se finalizar algo necessário. Até porque nós temos, além desses dados que eu acabei de falar no céu, participando desse conjunto de energias, aspectos de fluidez e inspiração para uma ação poderosa, heróica e luminosa dentro de nós. Isso é representado pelo fato de, ao mesmo tempo, no céu, a gente tem o nó do norte, Vênus e Saturno em Peixes, junto com Netuno e Mercúrio em Áries, tudo isso fazendo um trígono com o Marte em Leão. Então, nós temos essas duas qualidades de força intensas nesse céu. E a vida é isso mesmo, e dentro de nós também, né? É isso e aquilo. E a gente tem que aprender a lidar com tudo, com todo esse conjunto, né? E não querer que seja tudo linearmente, cartesianamente certinho ou difícil. É isso e aquilo. Então, pessoal, o nosso tema extensivo, até domingo próximo, né? Na segunda chega outro tema, diz assim: o bom combate é a saga humana em se recordar divina. E o bom combate, né, são exatamente esses dois conjuntos de forças se confrontando dentro de nós e projetados do lado de fora também. O comentário sobre esse tema diz assim: a luta de submeter o ego ao ser é o embate necessário para resgatarmos a imortalidade que é, esse é com E maiúsculo, em cada um de nós. Então, vamos bater um papinho aqui sobre isso. O céu astrológico de hoje, como eu disse antes, é muito forte e traz o assunto que eu acho que a gente sente que é o mais sagrado da nossa existência. Na Terra de Judá a gente sabe disso, né? Nós já sabemos que será ao longo da nossa encarnação o assunto mais sagrado, exatamente o de vivermos no cotidiano, no nosso todo dia ali, a luta de submeter o nosso ego, que é apenas a parte mais superficial do nosso todo individual, ao nosso ser, que é esse todo individual, e ao todo que nos constitui. Esse todo, né, que nos constitui, sabe que nós somos fractais divinos. Fractais divinos, logo descendemos, né, da fonte primordial diretamente e temos todos os seus aspectos dentro de cada um de nós. Por isso mesmo, nós somos imortais, porque nós nunca morremos, no sentido da gente deixar de existir em todos os planos dimensionais. Nós somos partes do corpo da fonte primordial, criados por ela, né? E é a maneira com que ela pode se experimentar é através da nossa existência e de tudo o que dela se desdobrou. A fonte primordial se experimenta através de nós. Só que nós aqui perdemos essa memória. O nosso ego não reconhece isso.
Essa memória, ela está soterrada no fundo do nosso inconsciente. Por isso, a maior parte das pessoas acredita, né, que o nosso ego é o todo dela ou delas. E que esse ego sabe de tudo, quando, na verdade, ele é só uma parte que deveria fazer a intermediação desse nosso todo, do nosso ser com S maiúsculo, com o mundo, o tempo todo. Por conta dessa falta de memória, por a gente desconhecer isso, às vezes por a gente falar isso, mas isso não está integrado emocionalmente, a gente fala como um discurso, né? É que muitos de nós vivemos e agimos ao longo da vida com muito medo. Sempre com um tal do medo do faltar. Pode faltar do dinheiro ao amor, e a maior parte das pessoas vivem com esse medo. Medo de faltar as coisas materiais, medo de não conseguir se realizar, medo de não sermos amados ou amadas, do abandono. Então, a falta parece que nos domina porque a gente perdeu essa memória. E esse sentimento de medo e falta se desdobra em várias outras coisas, né? Então, hoje, nós sabemos por quê, né? Ou melhor, nós sabemos que, por conta dessa falta de comunicação, na verdade, é uma dificuldade de comunicação entre o nosso ego e o nosso ser, debaixo de todos esses medos está escondido o medo da morte. Isso é muito forte, né? Então, e a gente não se dá conta, né, que por debaixo tem o medo da morte e que esse desdobre no medo de perder todas as outras coisas. Esse desdobramento é inconsciente. Então, pessoal, a gente necessita de uma ação heróica diária, eu vou dizer assim, de reconhecer e aceitar os aspectos sombrios do medo que se desenvolveram em nós, às vezes ao longo de várias encarnações, e que, como eu disse antes, costumam ser inconscientes. A gente não fica pensando que tem medo de não ser amado ou não ser amada, por exemplo. Né? A gente não faz assim, mas muitas vezes a gente está agindo por ação desse medo sem perceber. Né? Agora, esses conteúdos, eles acabam se voltando contra nós mesmos, interferindo e engendrando as nossas escolhas, as nossas ações na vida, que não só complicam a nossa vida pessoal objetiva, mas no coletivo elas acabam autorizando as barbaridades e coisas hediondas que a gente tem tanto visto ultimamente, mas que sempre existiram no mundo, né? E que agora estão muito intensificadas por conta exatamente desse momento de transição que a gente vive, né? Então, e essas forças ainda contribuem para que a gente permaneça nessa falta de memória, que a gente permaneça desmemoriado sobre a nossa potência divina de criação, da vida que brilha, porque nós temos essa potência, todos nós, todo mundo tem, né? Somos todos descendentes dessa força, dessa fonte primordial, né? E a gente continua desmemoriados e desmemoriadas da condição natural de participarmos desse corpo divino. Portanto, nós somos células desse corpo, né? De um mesmo organismo que está todo interligado. Logo, se isso for uma realidade dentro de nós, a gente não pode se sentir desamparado ou desamparada. A gente não pode se sentir na falta, né? E além disso, todos os outros seres passam a importar muito grandemente, porque a gente sabe que para esse grande organismo, né, do qual participamos, permanecer equilibrado e se manifestando na sua força, é preciso que cada um de nós se manifeste e que todo mundo, o outro também importa, porque nós estamos interligados igual às células do nosso corpo. E quando uma começa a adoecer, pronto, a gente acaba ficando doente, né? O nosso ego, que é uma pena, ele tem um desconhecimento, como a gente sabe disso tudo, né? E ele é bem resistente à investigação daquilo que se passa dentro de nós, porque nós não fomos nem psicologicamente, nem espiritualmente preparados, eu acho, para recuperarmos essa memória,
né? Então, a gente vai precisar passar por um monte de coisa para, de repente, encontrar uma terra de Rudá ou qualquer outros trabalhos que existem muitos no mundo para poder recuperar essa memória. E esse é o combate heróico de submeter o ego ao ser que o céu está falando para a gente essa semana, né? Essa luta, né, pessoal, vai se dar quando a gente coloca o nosso ego conscientemente, né? A gente coloca o nosso ego, que é essa parte nossa que se dá conta, né? Em primeiro lugar, para observarmos com muita atenção o que nos acontece. E não a gente está sempre distraído, e sim a gente está em conexão no agora, né? Observando o que nos acontece. As situações e comportamentos das pessoas que participam na nossa vida. Depois, é quando a gente se coloca observando sem julgamentos morais o que a gente está sentindo a partir daquilo que nós estamos vivendo. Que emoções aquelas coisas que estamos vivendo através do comportamento dos outros ou dos acontecimentos nos provocam. Depois, o terceiro passo, digamos assim, é elaborarmos e digerirmos emocionalmente aquilo que ajuda a gente a romper com essa, vamos dizer assim, com essa divisão entre ego e o ser, e a gente vai ter que pedir ajuda da nossa razão para a gente digerir, para a gente elaborar emocionalmente, né, todo esse processo, essas coisas que a gente sente, nos perguntando de onde é que nasceu, né, aquela emoção resposta, digamos assim, que, né, surge quando a gente vive alguma coisa. Essa emoção, resposta já aconteceu antes dentro da gente? Ela está ligada a que tipo de experiências que a gente teve? Quais são as outras formas dessa emoção se manifestar em nós? Por exemplo, o medo, em algum momento, em mim, pode me paralisar, em outro momento, em mim mesma, pode fazer com que eu fique muito agressiva, não é? Então, dentro de nós, o mesmo conteúdo pode provocar reações diferentes interferindo nas nossas escolhas e naquilo que a gente constrói da nossa vida. Acho que o quarto passo que eu queria dizer para vocês é a gente continuar, então, depois de, né, saber o que a gente está sentindo, como é que aquilo se manifesta em nós, para a gente poder identificar, né? A gente continuar se observando. A autoobservação é contínua sempre. E quando aquela emoção for disparada novamente por alguma situação, em vez dela impulsionar a nossa ação, né, ou o que a gente está pensando, a gente segura aquilo dentro da gente. E aí é preciso muita coragem, porque coragem é a força do coração a agir dentro da gente, né? Coragem para segurar aquele impulso, né? Para que o ego não manifeste aquele impulso, o que não é reprimir a emoção, né, no sentido de não tocar naquilo, mas é a gente ficar com aquilo dentro ainda para dar tempo de elaborar uma resposta que corresponda à potência madura do meu ser, do ser de vocês, do ser de cada um de nós. Sem aquela interferência, sabe? Que, na verdade, as interferências das nossas sombras, dos nossos medos, não somos nós. Essas coisas foram desenvolvidas. E assim a gente vai se transformando, porque aquela emoção sombria vai perdendo a sua autoridade sobre o nosso ego. E o nosso ser vai sendo cada vez mais manifestado no dia a dia. Cada vez mais vamos, então, nos ampliando, né, em termos de partilha com o nosso entorno, né, exatamente porque a gente está manifestando o nosso ser através do nosso ego. Então, o dragão da desmemória é vencido, né, pessoal? E aí eu queria só lembrar que já que tudo é um, tudo é uma unidade, né, nós temos, né, na quarta-feira agora, um feriado durante essa semana, que é o dia de São Jorge, e São Jorge é o arquétipo daquele que mata o dragão, exatamente, né? É o dragão dessas nossas sombras, dessa nossa inconsciência sobre nós mesmos, né? Então, nós estamos o tempo todo recebendo orientações, né? Só que como esse combate ainda é difícil da gente travar, a gente pode sempre pedir ajuda e ter muita paciência para poder vivê-lo e persistência também. Porque, na verdade,
né? É um grande desafio, então a gente tem que respeitar isso, mas ser muito persistente, ter muita determinação para viver a saga humana, que é a saga do ego, dar voz ao nosso ser, ao nosso eu maior, digamos assim. Bom, além disso tudo, nós temos mais uma ajuda, né, que é uma ajuda do calendário da luz da Terra de Judá, que nós criamos a partir do Xing, né, dessa sabedoria milenar. Cada semana corresponde, vamos dizer assim, a gente faz a decodificação da luz que a gente está recebendo através desse calendário, exatamente para a gente complementar o nosso trabalho pessoal, evolutivo. Então, o hexagrama dessa semana é o vento sobre montanha, e ele diz assim, o texto do Xing: aqui a vida chega ao seu termo. A tarefa está concluída. O caminho se dirige às alturas rumo ao céu. Assim, a vida de um indivíduo que alcança a plenitude é como uma luz brilhante sobre as pessoas na Terra que, admirando essa luz brilhante que esse indivíduo se tornou, seguem-lhe o exemplo. Bom, essa situação é muito forte, né? Esse texto é muito explícito, eu acho, porque alguns textos do Xing não são tão explícitos. Eu só queria lembrar, porque às vezes parece até que não é, que nós não adequamos o calendário da luz aos acontecimentos, que fique sempre bem claro. Há uma impressionante conversa, ou sincronicidade, se a gente quiser falar assim, entre os textos militares, né? Milenares. Milenares, né? Do calendário da luz que veio do Xing, então, que formam esse nosso calendário, e que esses textos se aproximam muitas vezes de maneira quase literal aos recados do céu astrológico da semana e os acontecimentos no mundo. Então, esse tema que a gente está trabalhando essa semana, que a gente está conversando, nós trabalhamos e consultamos o calendário da luz correspondente na semana passada, né? E a gente não imaginava coisas que iriam acontecer. Bom, a vida de um indivíduo que alcança a plenitude se refere a quem enfrentou o bom combate, não é? Aquele que realizou o seu bom combate. Então, esse texto reforça na nossa vida pessoal, minha gente, tudo que nós comentamos há pouco. Está na hora, a gente precisa, sabe, ter muito ânimo, na verdade, a alma muito animada, para cada um de nós executar a tarefa de ser luz brilhante, né? Pode ser até que alguma situação na nossa vida, no período dessa semana, se encerre sem que a gente esperasse. É porque aquilo se cumpriu e a gente deve compreender isso em vez de ficar lamentando, né? E aí eu queria completar a reflexão desse hexagrama dizendo que, bom, eu particularmente não sou de nenhuma religião, mas eu vivo uma espiritualidade que eu considero intensa e contínua, mas de uma forma muito livre. Mas não dá para que com a fala desse calendário da luz, né, do dia de hoje, em que nós acordamos com a notícia do falecimento do Papa Francisco, né, a gente não fazer uma referência e uma analogia com ele, é claro. Né? Então, foi uma surpresa, a gente sabia que ele estava doente há tanto tempo, mas exatamente, sabe, hoje, com esse calendário da luz acontecer isso, realmente é muito surpreendente, e eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, né? E, então, eu acho que queria que a gente pudesse, com a energia dourada da nossa meditação, a gente possa fazer com que ela seja enviada e envolva o Papa Francisco. Nós temos um amigo da Terra de Judá muito querido, que é o Ricardo Matos, que se despediu de nós há uma semana também, de maneira muito surpreendente e súbita. Eu tinha e tenho muito amor por ele.
Então, queria também oferecer para ele essa nossa energia dourada, para que, né, sem dúvida, ele também cumpriu com a tarefa dele aqui. E, além disso, que a gente possa enviar essa nossa energia para todos os seres que estão fazendo a passagem, né, nesse período, nessa semana, e todos também que estão em sofrimento no planeta, que a gente sabe que são muitos. Então, a gente produziu uma energia muito forte, muito bonita, de conexão entre o nosso ego e o nosso ser, para que a gente se realize e a gente contribua, na verdade, com todos os seres, pelo bem de todos. É isso. Com certeza. Eu me lembrei muito, Lígia, da sua fala, daquela cena do Avatar em que eles têm aquela árvore sagrada e que eles sentam em frente à árvore e a árvore tem conexões, veias que se ligam a eles, até para salvar uma pessoa que eles acabam não conseguindo no primeiro momento, aquela pessoa e outra assim, mas essa conexão com tudo, né? Com tudo que vive e respira, não até as pedras vivem e respiram, né? Me lembrou muito isso, essa conexão que vai para além, né? E acho que lembrando um pouco que o calendário da luz, na verdade, é organizado no inverno, né? Então, isso foi montado no inverno de 2024, né? Então. Sim. Sim, a gente fez a consulta para essa semana na semana passada, mas o calendário a gente vai fazendo, né, a cada mudança de ano mesmo, né? De ano que começa no inverno também, que é um dos começos que a gente pode considerar de ano, né, importante em termos de energia, né? E E sim, sempre. o Avatar eu acho que ele fez tanto sucesso, aquele primeiro, exatamente porque, como ele expressa, eu acho que uma condição arquetípica nossa, aquilo ressoa no coração de todo mundo e aí faz sucesso. Mais ou menos assim, a gente se identifica ali, É. relembra, recupera a memória de coisas. É isso. Então é isso. Então que a gente possa agora, né, entrar nesse estado, né, de quietude interior para que tudo aquilo, essa conexão entre o ego e o self alargue e que a gente possa enviar essa luz, né, para o Papa Francisco e para todos os seres, para o Ricardo, né, para a Betinha do City, que também se despediu da gente, e muitas pessoas que a gente está percebendo que estão partindo assim, né, desse jeito. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos e respirar profundamente, encontrar esse espaço interno dentro do nosso ser, dentro da nossa quietude, onde a nossa semente da fonte primordial bate, pulsa, pulsa com toda a energia do universo. E eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do meu corpo, que é a casa de minha alma, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias
protejam nossos esforços.
que a gente possa, dos nossos pés em conexão com a terra até o topo da nossa cabeça, nos conectarmos com o todo e ao mesmo tempo a gente poder estar enviando para todos os seres o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui, o que a gente tem no mais alto. Obrigada, obrigada, Lígia, obrigada a todos por mais essa meditação e a gente continua recebendo essas pérolas, né, da vida que é tão preciosa. Obrigada. Obrigado, Rosa. Obrigada a todo mundo. Que bom que se emocionou, Mônica. E obrigado pela companhia. É muito precioso, né, Rosa, a gente poder ter a companhia de vocês e dessa troca, dessa partilha. Vamos seguir essa semana, guerreiros e guerreiras do coração alumiado, do coração que está, né, é, é, cheio de luz da luz da consciência, e seguimos. E é isso que traz sentido, significado para a nossa vida. Então vamos. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, Rosa. Obrigada. Tchau, querida. Beijo.